Bem-vindos ao Radar das Seleções. Eu sou o Mac, esse é meu parceiro Rick, e hoje a gente está aqui para falar da convocação da seleção da Argentina para a Copa do Mundo. Vamos trazer a convocação do nosso grande rival, que vem com uma convocação com 17 campeões mundiais. Os goleiros temos Emi Martinez no Aston Villa, Rulli do Olympique de Marseille e Musso do Atlético de Madrid. Sem nenhuma surpresa, o Musso ganhou a vaga nessa reta final muito pela lesão do Oblak, que fez com que o Musso recebesse oportunidades no Atlético de Madrid, foi muito bem e ganhou a vaga que parecia muito bem encaminhada do Benítez. Seguindo essa linha que o próprio Rick falou, né, de campeões do mundo, permanecem Emiliano Martinez e o Rulli. Armani fica de fora, né, até porque se aposentou da seleção pós-Copa América de 24. Então o Armani já era mais velho, né, já tinha tudo que tinha que dar aí, já tá no reta final do futebol, então o restante dos goleiros a gente já esperava, né, a gente já tinha comentado, então convocação bem tranquila dos goleiros, nada de surpresa. Na lateral direita, Molina do Atlético de Madrid, Montiel do River Plate, os dois campeões do mundo de 22. E é um asterisco aí, apesar de, obviamente, seriam os dois melhores laterais que a Argentina tem, um asterisco que ambos chegam machucados para a Copa do Mundo. Tanto é que a Argentina, no amistoso recente, testa o Guiai do Palmeiras e leva também o Capaldo do Hamburgo como possibilidades, né? Em caso de não recuperação 100%, tanto do Molina, tanto quanto do Montiel, ou um dos dois, no caso, provavelmente eles possam ser cortados. Então tem esse olhar muito mais clínico em cima de como vai ser essa evolução física dos dois nessa reta final, que a Argentina pode fazer o prazo para cortar um jogador que até o dia anterior à estreia dela na Copa. Então a Argentina tá fazendo uma gestão de crise, né, porque chegando com muitos jogadores fisicamente lesionados, com problemas, então ela tá tendo que testar outros jogadores para se de repente precisar cortar, não precisar pensar muito, já testou o jogador. Na lateral esquerda, Talhafico do Lyon e Medina do Olympique de Marseille. Talhafico é campeão do mundo de 22, um dos poucos remanescentes que estavam na Copa de 18. E o Medina, que é zagueiro de origem, foi chamado como uma possibilidade de lateral, e também zagueiro, né? Outro jogador que pode fazer a lateral esquerda é o Barco, que está no meio campo, daqui a pouco a gente fala dele. Mas uma curiosidade, a princípio o Acunha, também campeão do mundo de 22, seria convocado. Alguns rumores ali em alguns programas argentinos dizem que o Scaloni ligou para Cunha e Montiel para que eles não jogassem o jogo contra o Belgrano, né, jogo entre River e Belgrano que antecedia a convocação. O Montiel não jogou, o Acunha jogou. Parece que o Scaloni entendeu como um afronte, um desrespeito, pediu para o cara não jogar para ficar apto fisicamente, e o cara jogou, né? Então parece que foi isso. Se isso é fato ou não, não sabemos, mas é o que circulou na mídia argentina. Então, tem toda essa questão de ter ligado, pedido pro cara não jogar, né? E o Scaloni é um cara que segue essa linha, né? Que não gosta muito de desafronte, então acho que pode cair um pouquinho aí se precisar do Acunha, né? Ele pode ter perdido essa convocação aí se precisar por causa dessa questão de querer ter jogado, né? Sim. Zagueiros: Romero do Tottenham, Otamendi do Benfica, Lisandro Martinez do Manchester United e Balerdi do Olympique de Marseille. Romero, Otamendi e Lisandro são os remanescentes e campeões do mundo de 22. O Balerdi é a novidade na lista, mas a gente está gravando esse vídeo depois da lesão do Balerdi e do anúncio da Argentina que ele vai ser cortado da Copa do Mundo, porque o tempo de recuperação não volta a tempo. Ainda não anunciaram substituto, então a gente está trabalhando aqui com o nome do Balerdi. Imagino que Senesi do Bournemouth, o próprio Quarta do River Plate é um nome que está sendo vinculado, o Capaldo do Hamburgo até ele pode ser chamado como zagueiro, também possibilidade de fazer lateral durante a Copa, então são nomes que estão sendo vinculados, mas fato é, Balardi não vai para a Copa do Mundo, é um pesar para a Argentina, porque Balardi fez parte de quase todo o ciclo, mas enfim, vamos aguardar para ver como é que vai ser esse anúncio da reposição. Esse já é uma lesão garantida, né? Infelizmente é um cara que. Tá, a gente tá até conversando aqui em off, pensei que poderia ter. Esperar pra cortar alguma coisa assim, mas infelizmente ele já tá fora, então baixa pra Argentina e que se comentou sobre as reposições. Tem reposições boas, não é? É uma perda, mas dá pra trazer jogadores bons e experientes também. Meio-campistas: Depou do Inter Miami, Enzo Fernandes do Chelsea, Paredes do Boca Juniors, McAllister do Liverpool, Barco do Strasbourg, Lo Celso do Real Betis, Palácios do Leverkusen, Almada do Atlético de Madrid e Nico Paz do Como. A Argentina repete também alguns campeões do mundo aqui no meio, como Depou, Enzo Fernandes, Paredes, McAllister, Palácios e Almada, né? Barco, Lo Celso e Nico Paz não estavam na última, o Lo Celso só não estava porque machucou, né? Então acabou sendo cortado na época.
mas também a Argentina vive um problema muito de muitas lesões, né? Muitos problemas físicos também no meio campo. Nico Paz não chega a 100%, também corre o risco de ser cortado. Paredes teve uma lesão recente, alguns rumores que eu já li entre ontem e hoje, de que a Argentina procura reposições caso ele também precise ser cortado da Copa do Mundo. Então a Argentina tem chegado para a Copa com muitos nomes com problemas. Então, eu também tava lendo, assim, comentários no Twitter de torcedores argentinos, alguns torcedores argentinos também questionando a convocação da Almada, né? Não queriam que ele fosse convocado, e também tem essa questão de estar os lesionados, né? Então a Argentina tá com uma gestão de crise muito grande aí de lesões no meio campo também. Não foge a regra também na zaga, como foi a gente comentou, né? Então, não é uma coisa específica de um setor, né? Ela tá com problema em todos os setores aí de lesão. E o Lo Celso é um jogador muito de confiança, né? Do Scaloni, né? Que gosta bastante dele, então a A figurinha é parada não foi boa. garantida, né? Sim. Atacantes: Messi do Inter Miami, Nico Gonzalez do Atlético de Madrid, Juliano Simeone do Atlético de Madrid, Flaco Lopes do Palmeiras, Álvares do Atlético de Madrid e Lautaro Martinez da Inter de Milão. Também mais um setor que a Argentina repete campeões do Mundial, né, como Messi e Julian Álvares e Lautaro Martinez, mas também é um setor que tem alguns lesionados. O Messi lesionou recentemente, aparentemente ele volta para o primeiro jogo da Copa, mas Nico Gonzalez e Juliano Simeone também tem algumas lesões constatadas. Fica também a observação para ver se eles vão chegar a tempo. A princípio, eu não vi nada alarmante recentemente, né, sobre o risco de serem cortados, mas também fica a observação de vários jogadores argentinos que não estão 100% para a Copa do Mundo. Acho que é aquela lesão mais, assim, digamos, tranquila, né? Que dá tempo de esperar até a estreia ou até o segundo jogo, de repente poupar no primeiro jogo, né, se precisar. Então acho que não é um risco de corte. E destacar bacana, né, a convocação do Flaco Lopes, né, que vem fazendo temporadas boas pelo Palmeiras, né, merecimento total de ser convocado e mais um representante do nosso futebol brasileiro aí. Com curiosidade, a Argentina não chamava um jogador do futebol brasileiro para a Copa do Mundo desde a Copa de 2006, onde na época Tevez e Mascherano, ambos do Corinthians, foram chamados. Estamos aqui no campinho tático, vou até passar uma informação para vocês que eu acabei esquecendo. O Dibu Martinez também está machucado, né? Ele fraturou dedos da mão, se eu não me engano, ele não joga nem os 2 primeiros jogos da fase de grupos, né? Acho que ele não joga nem contra a Argélia, nem contra a Áustria, a princípio, né? Vamos ver esse tempo de recuperação, se ele melhora antes, se é possível ele voltar. Mas ele também está fora, né? Então a Argentina está com esses problemas físicos. Mas no geral, a tendência é ele ser o titular no gol, Molina na direita, Talhafico na esquerda. Na zaga, imagino eu que comecem Otamendi e Romero, mas acredito que o Lisandro Martinez também possa em algum momento ser titular durante a Copa do Mundo. Meio campo é algo muito imprevisível a Argentina, né? A Argentina muda muito essa formação tática. Existem 2 jogadores que para mim são 100% garantidos, né? Como McAllister e Enzo Fernandes. Fica a depender do adversário se Paredes entra algumas vezes ou não, mas acredito que um time ideal joga o Depou, junto com esses outros 2 meio-campistas, Messi fechando pelo meio, Álvares e Lautaro ali no setor ofensivo. Existe a possibilidade do Lautaro sair do time também, joga com o Álvares, Messi e o Almada entra no time titular, como já aconteceu algumas vezes. Eles podem jogar com um quarteto de meio-campistas, né, como foi contra o Brasil naquela goleada de 4-1, onde McAllister, Paredes, Enzo e Depou jogam juntos, né? Então a Argentina tem muitas variações táticas, um bom elenco, né? Para mim o acréscimo do Barco também agrega muito o jogar aqui no meio como segundo volante, como primeiro, reserva do Talhafico, Medina vem aqui para a zaga, então a Argentina tem algumas variações dentro desse modelo, né, aqui que eu baseei em princípio no 4-4-2 losango, mas que pode jogar no 4-4-2 normal, 4-3-3, aí vai existir as variações táticas ali, dependendo do adversário. Acho que do meio pra frente, né? Tirando a defesa que é mais garantida a escalação inicial, né? Do meio pra frente, ela tem jogadores que vão mudar dependendo da característica do adversário. O adversário é mais físico, vamos usar esse jogador. O adversário dá mais espaço para um toque de bola, para um espaço para correr, então vamos usar esse tipo de jogador, tanto no ataque quanto no meio, né? Então acho que é um elenco forte, é um elenco que vem entre os favoritos para ganhar a Copa do Mundo. Assim, tem o problema de lesão, poderia estar vindo um pouco mais forte, né? Mas é uma seleção que por ser atual campeão mundial e ter uma base sólida de 17 jogadores campeões mundiais, acredito que é uma seleção que vai vir muito forte e vai assustar nessa Copa do Mundo aí. A Argentina é uma das seleções que mais sofreu com jogadores fora por lesão, né? Talvez a seleção que mais tenha sofrido com isso, infelizmente, é o Uhum. Brasil, mas a Argentina tem o Juan Foyth, campeão do mundo
em 22 fora por lesão. O Panichelli, atacante que sofreu um LCA, ele concorria vaga com o Placo, também esteve fora por lesão. E o zagueiro agora, Balerdi, né? Como a gente comentou, ele vai ser cortado. Vamos ver quem que a Argentina vai chamar para o lugar dele. E ainda poderia ter o Dybala ainda nesse time da Argentina, né? Ainda poderia estar ele aí figurando, né? Poderia, mas não estava nem na pré-lista. Scaloni não quis nem Então, dar teve outra uma chance. certa crítica de alguns torcedores que acharam que foi meio duro de tirar ele até da pré-lista, de acabar excluindo, deixando ele de lado, né? Mas parece que deve ter que alguma coisa aí que não, o Scaloni não gostou. Sim, algumas curiosidades, né, como a gente vem fazendo, de alguns nomes que foram chamados com uma recorrência no ciclo, né, tem um goleiro Benítez, que teve 13 convocações no ciclo, ficou de fora da Copa do Mundo, o lateral Acunha, que eu já havia adiantado, 10 convocações, ficou de fora da Copa do Mundo, o zagueiro Pezela, campeão do mundo, teve 11 convocações, fica de fora da Copa do Mundo. O campeão do mundo, né? Curiosidade também, o Di Maria se aposentou da seleção pós-Copa América de 24, teve 7 convocações. E o Dybala, que foi um cara extremamente preterido nesse ciclo pelo Scaloni, teve apenas 3 convocações nesse ciclo, bem pouco. Totalmente fora, né, do radar. De bala realmente nas sombras aí desse último ciclo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um like e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu.